Shalom Adonai, Deus abençoe sua vida, seu coração, retornando aqui Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, o trono de Deus. O apóstolo João está tendo uma visão do trono de Deus. Então, finalmente, o João está no céu, a igreja está com o Senhor também ali nos ares. Nós acreditamos dessa forma, como vimos no estudo passado. E aí, Deus mostra, revela para João o que João está vendo. No versículo 4, ao redor daquele trono, havia também 24 tronos. Tá? Essa ideia de 24 tronos significa representando, apontando para as 12 tribos e os 12 apóstolos. Tá? No Novo Testamento, ali a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Tá? E no Velho Testamento, certo, o povo de Israel era baseado na lei que foi dada para as 12 tribos. Tá? Então, esses 24 tronos aqui, como é falado, representa aí um trono para cada uma das 12 tribos, para cada um dos 12 apóstolos. Significa o quê para nós isso? No céu tem espaço para todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. No céu tem espaço para todo aquele que o Senhor tem compromisso com ele e ele tem compromisso com o seu povo. Ou seja, no Velho Testamento, Deus fez uma aliança, um pacto com Israel. No Novo Testamento, Deus fez uma aliança, um pacto com a igreja, da qual eu e você fazemos parte dela. Continuando, no versículo 4, e assentado nele 24 anciões. Tá? Esses 24 anciões é como se fosse representando todos os redimidos. Tá? Aqui é uma representação de todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Tá? E diz aí, vestido de branco, em cuja cabeça estão coroa de ouro, ou seja, vestido de branco significa pureza, santos, tá? E essas coroas aqui é o símbolo de vitória, é como se ele estivesse sendo aplaudido por ter conquistado, tá? Por ter tido o direito de tomar posse daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Versículo 5, do trono saía relâmpago, vozes, trovões, lembra que eu falei lá no monte, Deus falava com Moisés, ali ficava tudo escuro, tudo preto, tá? Tem pessoas que não gostam da cor preta, vocês estão vendo aqui a cor preta, né, e a camiseta preta, aqui eu estou no salão da igreja, a parede preta, tá? Alguém perguntou, pastor, por que a parede é preta? Eu falei, olha, quando nós fomos pintar, uma pessoa que estava junto comigo queria pintar, eu falei, você pinta da cor que você quiser, para mim não tem significado nenhum, preto, branco, azul, vermelho, para mim, todas as cores são de Deus, tá? Mas ali estava tudo escuro, tudo preto, certo? Ninguém via nada, mas havia barulho de trovão quando Moisés está lá no Monte Sinai, tá? Que eu estou falando. E aí, as pessoas ouviam Deus falando, mas ouvia barulho de trovão, barulho de trombeta, barulho de relâmpago, que é isso. E aqui o apóstolo João vai ver também da mesma forma, tá? Só que aí, havia o que aqui? Do trono sai relâmpago, voz de trovão, diadema do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, lá em Apocalipse 2 e 3, ele fala a cada um dos 7 líderes da igreja. Nós sabemos que ao anjo da igreja escreve, ou seja, o Senhor está escrevendo, o Senhor Jesus está escrevendo ao líder da igreja, de cada igreja daquele local lá. Porém, esse anjo, ele está ali, ele é o canal por meio do qual o Espírito Santo vai falar à igreja. Então, nós sabemos disso, que Deus fala por meio do pastor, daquele que prega, por isso que o pastor tem que tomar cuidado para quem ele coloca no púlpito. Aqui na nossa igreja, somente quem eu conheço ou alguém de muita confiança de uma pessoa que eu confio, que eu convido para pregar aqui na nossa igreja. Então, ele está falando aqui que ele está vendo certo? Seus olhos são como chama de fogo. A ideia ali daquele que vê tudo, está ciente a tudo. Versículo de número 6. Adiante do trono, como que? Mar de vidro. Então, diante desse trono, havia aquele que é mar de vidro. Eu quero ler aqui para você, eu achei interessante esse comentário na Bíblia minha aqui, a Bíblia Plenitude. Mar de vidro semelhante ao cristal. Denota a inacessibilidade e majestade de Deus. Então, esse mar de vidro significa o quê? A majestade de Deus.
certo? Aquilo que não muda, ele é imutável. Aquele que não erra, ou ele é inerrante. Aquele que é poderoso, onipotente, onisciente e onipresente, tá? Então é isso que está falando aqui. Então, o mar de vidro, semelhante a cristal, também no meio do trono e à volta do trono. 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Ou seja, o Espírito estava ali, 4 seres viventes, significa 4 anjos, com olhos à frente e atrás. Ou seja, o Senhor está vendo tudo. Lá em Hebreus 4,13, fala assim: todas as coisas estão patentes e descobertas diante daquele a quem nós temos que prestar conta. E Provérbios 15,3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nada passa de percebido do Senhor. Intenção, pensamento, ação, palavras, tudo Deus está vendo, Deus está de olho em mim, Deus está de olho em você. Continuando, versículo de número 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem como rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Alguns aqui dizem que cada um desses animais e homem aponta para os 4 evangelhos. Alguns acreditam, outros não acreditam. Para quem acredita, tá? O leão representa rei, aquele que tem força, Mateus, né? O novilho é Marcos, certo? Rosto como de homem, Lucas, que Lucas escreveu apresentando Jesus como homem, tá? E águia representa autoridade, tá? Aquele que sobrevoa, está acima de tudo, certo? Que é Jesus como rei, que o Evangelho de João escreve apresentando Jesus como rei. Eu estou apresentando aqui para quem acredita que esses 4 animais, 3 animais de uma pessoa, representa os 4 evangelhos. Porém, aqui também há alguns que acreditam que cada um desses seres viventes está mostrando quem ele é, tá? Quem ele é. E eu quero ler aqui o comentário também na Bíblia aqui que eu achei interessante. Os 4 símbolos sugerem coragem, força, inteligência, velocidade majestosa no serviço ao Criador, tá? Qualquer uma das duas nós podemos defender, mas vamos ficar neutro aqui, tá bom? Porque nós precisamos de mais estudo, mais para podermos aprofundar. E aqui não é um estudo profundo sobre o Apocalipse, tá bom? Então vamos aí continuando, versículo de número 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, lembrando lá de Isaías 6, quando o Senhor se aparece a Isaías, né, através de um querubim. Lembrando que querubim é a maior patente que existe no céu, é querubim, né, é a maior patente. Existia 2, Miguel e Satanás, ou Lúcifer, né? Satanás, a gente sabe que ele foi expulso do céu. Vamos lá. Então, esses 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente, dificuldade de ler essa palavra, ele tem aqui 6 asas, estão cheias de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso de dia e de noite, estão falando: santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. E eu quero ler do versículo 9 ao versículo 11, depois eu quero explicar. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão. Então nós estamos vendo agora aquele que é o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, e os 24 anciões se prostram diante dele, né, do trono do Senhor. Aquele que tinha 6 asas, estão cheios de olhos e tudo mais, né? E os 24 anciões prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão, e adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões, o que eles vão falar? Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A gente vê aqui que aqui na terra a igreja louva e adora o Senhor. E no céu também vai ter muito louvor, muita adoração.
Portanto, eu e você vamos ficar atentos. A qualquer momento Jesus virá e vai arrebatar somente aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Até o próximo estudo, capítulo 5 de Apocalipse.